Bom, vamos a uma linda história que Deus, sonhou para nós e fez acontecer. Tudo começou, pelo menos assim na data histórica para a gente, foi em 1997. Grupo de crescimento, a gente morava aqui e o pastor Jonas, que é um dos pastores nossos no momento, ele foi meu supervisor na época. E nós tivemos o trabalho de grupo de crescimento, que hoje se chama de célula, durante quase 4 anos. E quando foi no dia 4 de junho de 2000, o Senhor trouxe uma palavra profética para a gente, na realidade confirmando sonhos e visões que Ele vinha dando para a gente durante todo o tempo do grupo de crescimento, da célula. Mostrando para a gente que faria um novo ministério nascer aqui. E como tem a casa e tinha um gramado ao lado com uma piscina, casinha de cachorro, churrasqueirinha, o Senhor começou a trazer para a gente em sonhos que aonde tinha aquela piscina de águas paradas, Ele ia fazer surgir um chafariz de águas vivas para matar a sede de muita gente. Onde tinha a casinha de cachorro, Ele falou: aqui é espaço para que venham pessoas e sejam alimentadas e abençoadas. E onde era o espaço recreativo, o Senhor falou: eu vou trazer uma alegria que vem da minha parte. E Deus foi falando esses sonhos e visões para a gente durante esse tempo. A gente não tinha a mínima ideia do que se tratava. E então, no dia 4 de junho de 2000, num pequeno grupo, devia ter 2 ou 3 mulheres comigo, a gente estava orando e o Senhor trouxe numa palavra profética que a data do início do novo ministério neste lugar se daria na partida da minha avó Delminda, que foi uma das fundadoras da Igreja da Lagoinha. Isso aconteceu e quando foi 1 ano após, exatamente no dia 4 de junho de 2001, às 4 horas da madrugada, a minha avó partiu. E tal qual a palavra de Deus foi falada, ela se cumpriu. Porque passado poucos dias, o pastor Márcio pediu para o pastor Paulo César ligar para mim, abençoando aqui este lugar, Rua 21, 115, 123, porque passou a ter 2 números, era só o 123 da casa, mas ele abençoou como núcleo. E quando o pastor Paulo César me ligou falando: Miriam, eu estou abençoando aí, pastor Márcio mandou abençoar, e como núcleo, eu perguntei o que é núcleo, porque a gente não conhecia núcleo. Então a gente nem pode dizer que a gente orava pedindo a Deus que fosse aberto um núcleo aqui no Milanês, porque a gente nem sabia da existência. E pelo que eu sei, a gente é o 3º núcleo da Igreja Batista da Lagoinha. E aí eu perguntando para ele o que era, ele falou: Miriam, é um ajuntamento de células. E eu respondi para ele: pastor Paulo César, a gente não tem outras células em outras casas aqui da região. A gente só tem aqui nessa casa. Ele falou: Miriam, mas então você vai multiplicar essas pessoas que tem aí na sua casa, você vai multiplicar em outras células para então começar a receber as pessoas já no próximo domingo como igreja, como núcleo. E assim que eu desliguei o telefone, eu saí de casa e fui na casa da minha irmã, que mora no Pindorama, Noemi, casada com a Ademir, diáconos, que já eram antigos na Lagoinha. E eu perguntei para eles: gente, olha, eu recebi essa notícia que vai se tornar um núcleo lá em casa. Só que a gente precisa de dividir em células e vocês podem abrir a porta da casa de vocês para a gente começar uma célula aqui? E eles disseram sim. Aí eu desci a rua e fui na casa de um outro irmão, do Ivanil e da Hélia. E quando eu cheguei lá, eu contei para eles o que tinha acontecido e se eles poderiam receber uma célula na casa deles. E aí o Ivanil me mostrou uma folha e falou comigo: olha, eu estava para preencher essa folha, aceitando a proposta de ser diácono na Lagoinha, mas eu estava orando e eu via que Deus tinha outra coisa para mim, mas eu não sabia o que era. E agora eu entendi que o que Ele quer para mim é estar liderando uma célula aqui. E aí eu retornei para minha casa. E então eu telefonei para a casa do Eusébio e da Salomé, falei para eles sobre a questão que a gente estava envolvido de estar abrindo outras células em outras casas, e já que eles participavam aqui, se eles poderiam estar fazendo a mesma coisa.
E aí eles disseram sim, que poderia então estar se tornando lá uma cela de casais, de família, né? Como se fosse um ministério de família nascendo ali numa cela de família. E então começou aí a igreja, dessa maneira simples e sem interferência nenhuma nossa. Isso é tão claro, essa nenhuma interferência nossa, que eu me lembro de uma vez que as pessoas aqui do grupo de crescimento falaram muito comigo: Miriam, a gente precisa de falar com o pastor Márcio, que Deus tem um plano para este lugar, que ele precisa de fazer alguma coisa aqui. E eu falei: gente, então vamos orar, porque vocês me conhecem e sabem que eu só vou até o pastor Márcio se Deus me direcionar. E nós combinamos de estar orando durante uma semana a respeito. E no final dessa semana o Senhor me deu um sonho. Nesse sonho tinha uma juíza muito famosa. Ela era tão famosa que tinha até guarda-costas tomando conta dela para dar uma ênfase de muita fama. Mas aí o Senhor me falou no sonho, falou: Miriam, nem que se levantasse o maior juiz dessa terra para poder julgar essa causa, ele conseguiria. Porque essa causa não é uma causa de um ministério, nem de pessoas. Isso daí é um sonho do meu coração. Esse projeto é um sonho do meu coração. Então, não vá até o pastor Márcio, não telefone para ele, não escreva para ele, não faça nada. Eu não preciso do seu braço de carne. E Deus abençoou que tudo foi acontecendo realmente sem a nossa interferência. E logo após esse momento que eu tive esse sonho, teve na semana seguinte uma marcha para Jesus lá na Afonso Pena. E eu lembro que naquele ano teve uma grande multidão. E eu estava lá no meio daquela grande multidão. Quando eu desci a rua, eu só senti uma mão no meu ombro. E quando eu vi, era o pastor Márcio segurando o meu ombro, me abraçando, dizendo para mim: Miriam, a sua casa é um isqueiro de Deus para acender o fogo na igreja da Lagoinha. Eu te abençoo, que o manto de glória do Senhor esteja estendido sobre vocês. E ele foi falando tantas palavras proféticas, tantas bênçãos a respeito da casa, e eu nunca tinha conversado com ele a respeito da casa, mas o Espírito de Deus tinha falado com ele com certeza. E ele abençoou, e depois que ele abençoou, ele prosseguiu a caminhada com a multidão. E eu prossegui rindo, falando: Deus, o Senhor é muito interessante, porque o Senhor não permitiu que eu marcasse um encontro com ele, lá no escritório dele, mas o Senhor já tinha agendado o encontro entre o pastor Márcio e eu, em plena Afonso Pena, no meio de uma multidão. Então, quando é de Deus, realmente não é necessário nada da nossa parte, Deus faz. Bom, continuando a nossa história, quando então aconteceu, né, das células serem então multiplicadas segundo aquilo que foi orientado, então nós ficamos na expectativa, né, de começar o nosso primeiro culto, que foi no primeiro domingo de julho, né? A vovó partiu no dia 4 de junho e o primeiro culto foi no primeiro domingo de julho. E aí eu me lembro que no sábado anterior a esse primeiro culto, porque então como núcleo a gente tinha, como uma igreja, né? No caso, antigamente era congregação, e o núcleo se tornou uma outra forma de congregação, mas usando a união das células, tá? Mas aí a gente ia ter o nosso primeiro culto no domingo, e um sábado anterior a minha irmã chegou aqui, a Del, e falou comigo: Miriam, como que vai ser amanhã? Eu falei: não sei, é a primeira vez e não foi dada nenhuma orientação a respeito, e eu não sei, se precisar a gente leva as cadeiras da copa lá para fora, as cadeiras da cozinha, dependendo do número de pessoas que vier, o sofá, ainda brinquei com ela. E aí ela falou comigo: Miriam, pega um catálogo aí, por favor. Aí eu peguei, dei para ela pegou e verificou no catálogo onde alugava cadeiras, e aí ela alugou, né, 100 cadeiras para chegar no dia seguinte para o culto. Deus providenciando todas as coisas. E aí nesse domingo a gente
recebeu as cadeiras, eu, meu esposo, meus 3 filhos, nós organizamos as cadeiras na grama, pegamos o tapete da sala, colocamos lá na frente das cadeiras para fazer assim um ar assim de púlpito, alguma coisa. E depois que nós terminamos de arrumar, meus filhos e meu esposo entrou e eu sentei na última cadeira daquele espaço que a gente tinha arrumado na grama, né, sem teto, sem arquivo, sem nada. E eu sentei lá atrás e fiquei olhando para aquelas cadeiras arrumadas ali na grama. Falei, pai, será que a gente está entendendo direito o que o Senhor está falando com a gente? Porque eu sempre fui acostumada a ir para uma igreja toda organizada, com as salas, com móveis, com quadros, e a gente está aqui nessa grama, né, sem teto, sem parede, sem nada. Será que a gente está entendendo direito o que o Senhor está falando? E quando eu comecei a perguntar para o Senhor, eu estava com a minha Bíblia do lado, aí o Senhor falou comigo, Miriam, abra a Bíblia que eu vou te responder. E quando eu abri a palavra do Senhor, saiu no livro de Jó, quando Jó estava questionando com o Senhor várias coisas. E aí o Senhor falou com ele, Jó, põe-te de pé como filho do homem que eu vou te responder. E aí o Senhor começou a falar comigo, Miriam, olha para o piso onde você está pisando. E quando eu olhei para o piso, que era o gramado, o Senhor falou comigo, qual a multinacional que tem poder de tecer 1 metro quadrado que seja desse piso que você está pisando com essa perfeição? Depois ele falou comigo, agora olha para cima, para o teto deste lugar, quem tem poder de transferir as nuvens e passar de um lugar para o outro? E depois ele me fez enxergar uma árvore que tinha ao fundo, perto do muro, e ali ela balançava por causa da força do vento, e o Senhor falou, quem que ventila esse lugar? Foram essas 3 coisas que o Senhor me respondeu. E depois disso eu nunca mais questionei ao Senhor a respeito se teria algum propósito realmente dos céus para este lugar, porque o Senhor me calou com essa resposta dele. Com certeza, aqui é um lugar que o Senhor tem um propósito, né? É um sonho dele, ele resolveu fazer. Não tem mérito nosso, nós não buscamos por isso, a gente teve sonhos enquanto dormia, visões, então realmente é um propósito do coração de Deus e a gente tem desfrutado disso. E eu sei que nós tivemos o nosso primeiro culto e foi tão interessante que no dia de domingo, nesse domingo que ia ter o primeiro culto, eu estava na casa da minha mãe e nós almoçamos juntos lá, eu e meus irmãos, e depois do almoço eu fui arrumar a cozinha. E quando eu estava arrumando a cozinha, meu irmão, ele chegou lá, meu irmão Luiz Eduardo, ele falou comigo, Miriam, vai ter algo lá na sua casa? Eu falei, sim. E eu falei com ele assim, Eduardo, você quer ministrar nesse culto? Porque é como uma igreja. Você quer dar a palavra? E ele falou na mesma hora, quero, pode deixar que eu vou ministrar a primeira palavra. E na realidade, durante os 4 primeiros anos do núcleo, eu não ministrei nenhuma vez. Durante os 4 primeiros anos, Deus usou o meu irmão para poder estar ministrando. E eu sempre sentada no primeiro banco, tranquila, na minha função, entendendo que o meu momento era de estar aprendendo com o Senhor, era de estar intercedendo pelo meu irmão, de estar ministrando no lugar antes que as pessoas chegassem. E o Senhor é que realmente Ele traz ordem e direção para todas as coisas. Bom, e aí nós começamos a desfrutar dessa igreja viva de Deus na grama. Foi uma experiência muito forte para a gente, porque a gente é acostumada a tudo muito cômodo, né? E aí tinha dia que o céu escurecia para chover, mas a gente permanecia sabendo que é Deus que determina todas as coisas. E teve um dia até que uma pessoa ligou para mim e falou, Miriam, hoje parece que vai chover muito forte, eu acho melhor você avisar para as pessoas, elas vão entender que não tem como fazer o culto. Mas eu respondi para essa pessoa o seguinte, falei, olha, a chuva é de Deus e a igreja é de Deus.
será que não pode acontecer um culto molhado, né? Por que tem que ser sempre do nosso jeito, né? Um culto seco com a gente arrumadinho. E nós tivemos o culto e a chuva aconteceu e Deus usou a própria chuva para trazer uma mensagem naquele dia. E eu falei com as pessoas o seguinte, gente, parece, né, que a gente tem um Deus que às vezes desorganiza a vida da gente. Que, por exemplo, hoje nós arrumamos as cadeiras, o ambiente, tudo direitinho para ter um culto aqui, todo mundo sentadinho, e de repente vem essa chuva e aí a gente começa a molhar, né, e ficar meio incomodado, sai fora daquilo que a gente está acostumado. Mas saibam que Deus é soberano em todas as coisas e Ele tem propósito para tudo. Foi a mensagem que Deus deu para me falar naquele dia. E no final daquele culto, uma médica que tinha vindo aqui pela primeira vez, ela me procurou e ela falou, olha, eu não queria vir aqui, como eu não tenho nenhuma vontade de frequentar nenhuma igreja, porque eu fui casada com uma pessoa muito boa, com um médico, eu sou médica também, e a nossa vida era muito feliz, muito completa, mas aí aconteceu de ser atingido por uma enfermidade e ele morreu. E eu tinha muita raiva de Deus depois disso, porque eu achei que Deus tinha avacalhado a minha vida, desorganizado a minha vida. Mas hoje, nesse culto e com tudo que aconteceu, Deus falou muito claro no meu coração. E eu entendi que Deus tem propósito para tudo. Realmente, né? Deus sabe o que faz. A vovó partiu, né, no dia 4 de junho de 2001, né? Tivemos a bênção do pastor Márcio, começamos a reunir na grama e aí em meados de janeiro de 2002 começou a construção. Demorou mais ou menos uns 6 meses para começar as obras e a gente também entendeu que Deus estava trabalhando com a gente. Ficava de vir os pedreiros, mas não vinha, de acontecer uma coisa ou outra e não acontecia. Por exemplo, tinha uma árvore para ser tirada que estava no passeio e essa árvore estava posicionada exatamente onde seria a porta de entrada da igreja. E uma vez veio a prefeitura aqui para cortar, depois de vários pedidos, aí quando eles vieram, eles falaram, não, a gente tem que ter também o caminhão da CEMIG, porque está pegando os fios. Aí foram mais protocolos, mais tempo que a gente passou. Eu só sei que aí depois Deus abençoou, de alguns meses chegou enfim o caminhão da prefeitura e da CEMIG, aí houve o corte dessa árvore e começou a construção. E um fato muito interessante foi esse, de que as pessoas da igreja começaram a se dispor de trazer, se tivesse 2 liquidificadores, trazer um, se tivesse 2 ventiladores, trazer um, uma maneira de doar para arrecadar dinheiro para fazer construção. Mas aí o Senhor me trouxe também numa revelação de que ele já tinha movido o coração do pastor Márcio para fazer isso, que não seria necessário a gente vender nem um saquinho de pipoca. Mais uma vez o Senhor trazendo para a gente que sonho dele, ele realiza mesmo. E então eu falei com o pessoal, gente, quem trouxe pode levar de volta, porque Deus já mostrou que vai ser o pastor Márcio. E realmente a construção do galpão, onde tinha um gramado, foi feita pela Igreja Batista da Lagoinha. E durante a obra aconteceu um fato muito interessante. No final da tarde, na hora que eu estava saindo da porta aqui da nossa casa, que tinha uma porta de vidro grande, que dava acesso à grama, quando eu estava saindo nessa porta, no final da tarde, a pessoa que estava responsável de fazer as estruturas da igreja, de soldar e tudo, é o Titãozinho, né, que pai da Soraya, que ministrou no Diante do Trono. E ele chegou para mim e falou assim, olha, eu estou observando essa construção no quintal de uma casa e eu estou assim, gente, esse negócio não tem nada a ver assim, com a cara do pastor Márcio, da Igreja da Lagoinha, de fazer uma construção dessa. E eu estou te observando durante o dia, servindo os pedreiros e passando o dia aqui com a gente, e você me fez lembrar uma pessoa. Você conheceu a Delminda, uma membro da Igreja da Lagoinha? Eu falei, sim, ela foi minha avó. Ele falou, então você se chama Miriam? Aí eu assustei, eu lembro até que o pedreiro que estava próximo parou também de fazer o serviço, ficou olhando pra gente,
E eu falei assim, sim, mas por quê? Ele falou, olha, há uns anos atrás eu fui passar uma tarde na casa da dona Delminda, porque o pastor Márcio orientava pra gente, passa uma tarde lá, leva um violão, vai cantar e vai ouvir também aquilo que Deus tem para falar com você através dela. E nesse dia que eu fui com a minha esposa, a Delminda contou o seguinte, que ela tinha feito uma aliança com Deus a respeito da neta dela, Miriam, que ia dar continuação ao ministério, ao chamado dela. E hoje, Deus me deu assim a graça de estar aqui neste lugar presenciando que aquela aliança que Deus fez, mesmo a Delminda tendo partido, a aliança não foi quebrada, o que Deus falou Ele está cumprindo. E hoje eu estou aqui fazendo parte da realização desse sonho na construção dessa igreja. E foi tão interessante que a minha avó, ela não tinha falado isso para mim, nem para ninguém da minha família. A maturidade, a comunhão dela com o Senhor era tão grande que ela tinha um discernimento muito apurado. Ela sabia que eu não estava preparada para ouvir aquilo. E ela partiu sem me dizer isso. Mas Deus trouxe aqui uma pessoa para contar isso. Agora eu vou falar sobre como foi a minha consagração, né, como pastora. Eu fazia um serviço voluntário lá na Igreja da Lagoinha, de atendimento, de telefonia, junto com outros obreiros e outros pastores. E a gente estava lá como um dia comum do nosso trabalho, numa sexta-feira, e pela manhã, né, chegou pra gente o jornalzinho com as fotos dos pastores que iam ser consagrados naquele dia 31 de dezembro de 2006. E o pessoal comentando sobre as fotos, eu também comentei, né, sobre as pessoas que foram indicadas. E aí aconteceu das pessoas irem saindo da sala e acabou que eu fiquei só com um pastor lá na sala. Mas eu não percebi que aquilo já era uma coisa planejada, não. Porque lá tem um refeitório, então eu pensei, o pessoal está indo tomar café. Só que aí esse pastor que ficou lá comigo, ele começou a conversar comigo e disse assim, Miriam, você tem vontade de ser pastora? Aliás, primeiro ele falou comigo assim, o que você achou da escolha desses pastores? Eu pensei, bom, achei interessante, não entendo muito bem disso de indicar pastor, né? Mas achei interessante aqueles que foram escolhidos. E ele falou comigo assim, mas você tem vontade de ser pastora, né? Eu falei, não tenho nenhuma vontade, eu nunca orei nenhuma vez pedindo para ser pastora. Ele falou, mas você tem vida de pastora e não tem vontade de ser? Eu falei, não, para mim, eu nasci assim, trabalhando na igreja, então é alguma coisa comum, natural, mas eu não tenho nenhuma ideia de um dia ser pastora. E aí, quando eu estava conversando com ele, eu me lembrei e falei assim, olha, interessante, eu estou só me lembrando de um fato. Um dia eu estava varrendo a casa e aí, de repente, me veio assim, nossa, eu nunca pensei de ser motorista, de tirar uma carteira de motorista. E não é que Deus colocou no meu coração de tirar a carteira de motorista e eu me tornei uma motorista? E na hora que me veio esse pensamento, me deu um frio na barriga e eu pensei assim, nossa, será que um dia Deus pode fazer de mim também uma pastora? Mas foi só isso que aconteceu que eu me lembro, mais nada. E aí a nossa conversa encerrou por aí, depois chegou o horário do almoço, né, nós saímos e depois à tarde o pessoal retornou, eu também, continuamos a trabalhar até o final da tarde, quando aí novamente os pastores começaram a sair e ficou um outro pastor comigo. E aí esse outro pastor falou comigo assim, Miriam, você gostou da lista de pastores? Aí de novo eu respondi, falei, para mim tá ótimo, né? Não entendo disso, então o que foi feito tá ótimo. Ele falou, pois é, só que para nós os pastores da igreja ficou faltando uma pessoa. E quando ele falou isso, eu senti o mesmo frio na barriga que eu tinha sentido quando eu lembrei daquele fato na minha casa. Será que um dia Deus pode fazer de mim também uma pastora? E na hora a minha reação foi muito diferente do que costuma ser.
eu fiquei assim, parece que uma criança assim, sem controle. Eu falei, como assim? Ele falou assim, falta você, e nós te indicamos, reunimos todo o conselho pastoral e falamos, gente, a Miriam, ela deve ser consagrada sim. Então, você vai ser consagrada, o pastor Ronaldo está chegando aí para conversar com você. E aí eu fiquei, a minha reação assim foi um susto, sei lá, eu não esperava, eu nunca pedi isso, eu nunca pensei, né? Aconteceu só uma vez aquele fato há um tempo atrás, então eu só falei com ele assim, gente, vocês não podiam ter fazer isso, porque eu não fiz seminário, eu não tenho preparo, eu não orei pedindo. E aí eu falei assim com ele, saí e fui lá pro refeitório. E quando eu cheguei lá no refeitório, eu orei e falei, Deus, olha o que o pessoal está querendo fazer comigo. Só o Senhor para interferir, para me livrar disso. E quando eu orei assim, o Senhor me trouxe à memória um sonho que eu tinha tido uma semana antes. Que eu não tinha entendido esse sonho. Mas naquele momento, quando Deus trouxe, eu entendi. O sonho foi o seguinte, a minha avó, essa que tinha feito uma aliança com Deus a meu respeito, no sonho ela me entregava uma veste, era um vestido longo, rosa, e quando ela fez assim, mostrando, Miriam, é para você. Então, quando eu olhei para aquele vestido, eu falei, nossa, ele é muito lindo. Ah, mas não me serve, não é para mim. E aí veio uma outra pessoa no sonho, pegou aquela roupa e então colocou assim na minha cabeça. Quando ela colocou na minha cabeça, o vestido, ele caiu solto sobre o meu corpo, vestiu assim com a maior leveza. E eu senti a maior alegria depois que esse vestido foi colocado sobre mim. E quando o Senhor me trouxe à memória esse sonho, eu entendi que na realidade não era coisa de homem, Deus tinha um propósito de estar me revestindo, né? E essa consagração seria um revestimento da parte de Deus, trazendo autoridade para aquilo que o Senhor tinha me chamado. Então, foi um momento assim muito forte na minha vida. E aí depois desse momento lá no refeitório, eu voltei para a sala, ainda assim no meio daquela emoção, assim meio sem entender o momento que estava sendo muito forte para mim, sentei na minha cadeira lá, e aí logo depois chegou o pastor Ronaldo e falou, Miriam, tudo bem? Você me desculpa, mas o conselho pastoral reuniu, né? E realmente nós não tínhamos te chamado para fazer entrevista, mas você é uma pessoa realmente pronta para isso e tal. E como a gente não deu tempo de fazer sua entrevista antes, você nos perdoe também porque a gente não tirou sua foto, não saiu sua foto no boletim junto com os outros, né? Mas a gente precisa de fazer pelo menos uma pequena entrevista com você. Mas como hoje é sexta-feira e amanhã já vai ser a passagem de ano, né? Do dia 31 para o dia 1º, lá no Mineirinho, né? Na realidade, eu fui consagrada no culto no dia 1º, então, de janeiro, né? E quando ele falou comigo assim, bom, então a gente te aguarda lá no Mineirinho, na passagem de ano, para a gente ter uma pequena entrevista com você. E aí eu disse ok, e no outro dia fui eu e meu esposo lá pro Mineirinho, e eu lembro que quando eu cheguei, eu procurei o pastor Ronaldo e ele falou, Miriam, a gente está um pouco ocupado nos preparativos aqui, mas pode se sentar aí no Mineirinho e a gente vai te procurar depois para essa entrevista. Então eu e meu esposo, nós sentamos no lugar que a gente achou melhor e pronto. E o que acontece? Eu lembro exatamente que eu estava com minhas mãos levantadas, né, cantando, hoje o meu milagre vai chegar. E eu estava exatamente cantando essa parte quando a minha amiga, uma obreira lá da igreja, a Norma, ela pegou na minha mão e falou, Miriam, o seu milagre acabou de chegar. Aí eu peguei, abri os olhos, estava o pastor Ronaldo diante de mim, com o pastor Paulo César, suado. Eles falaram, Miriam, a gente te procurou nesse Mineirinho até te achar, Miriam. A gente achou que você ia sentar num lugar mais fácil, ali perto onde os obreiros estavam, mas eu nem tinha visto a faixa que era para sentar os obreiros de um lado. Aonde a gente achou o lugar, a gente sentou. E aí nós atravessamos então o Mineirinho, entramos numa sala e lá foi feita a entrevista.
Eu lembro que o pastor Paulo César, ele fez algumas perguntas primeiro para o meu esposo, né, como que ele me via, se me via com um chamado, e ele disse que sim e tudo. E depois ele perguntou para mim: Miriam, o que você pode dizer a respeito do seu ministério? Gente, me deu um branco na hora, eu não conseguia lembrar nem que eu tinha dado aula numa classe de criança. Eu respondi assim: olha, do meu ministério, o que eu posso dizer é o seguinte: parece que eu estou indo assim numa correnteza e parece que Deus está me levando assim tão rápido que eu estou querendo até tentar segurar na ribanceira, em algum matinho, alguma coisa assim, de tão rápido que está indo. É só isso que eu tenho para dizer: Deus está me levando. Aí ele olhou para mim e falou: Miriam, você está pronta. Aí eu olhei e pensei assim: nossa, eu não pensei que uma entrevista pastoral era uma coisa assim tão simples. Achei que ia fazer tantas perguntas bíblicas, mas hoje eu entendo que tudo aconteceu de uma maneira muito da parte de Deus. Deus me conhecia, sabia das minhas limitações e Ele queria aquilo que eu podia dar, que era o meu coração. Realmente eu não tinha capacidade assim, tá respondendo talvez perguntas que foram feitas para outras pessoas, mas o que o Senhor queria era o que Ele pediu para Maria, né? Somente cumprir a vontade dele. E aí no outro dia aconteceu a consagração lá na Igreja Batista da Lagoinha, e eu lembro que ia ter o culto aqui, né, como já estava acontecendo, e eu pedi para o pessoal: gente, tem um culto normalmente lá no Milanês, e eu vou estar indo lá com meu esposo, e eu sei que é um momento de Deus, não é um momento assim de, como se fosse, eu não via como um momento assim de algo que tivesse que fechar a igreja aqui do Milanês para todo mundo ir para lá. Eu vi que era um momento que era Deus trazendo um selo para a minha vida e pronto. E aconteceu assim: na hora que o óleo foi derramado sobre a minha cabeça, eu não esqueço o que me veio no coração, que foi exatamente isso. Eu pensei: puxa, eu senti como se a história de Davi e a minha tivesse acontecido assim muito perto uma da outra. Me veio assim: nossa, Davi foi tirado do pasto e levado para o palácio, e agora Deus me tira de trás do fogão com um pano de prata, vamos dizer assim, e me leva para o púlpito. Gente, como que Deus faz as coisas? Foi assim minha consagração. Eu louvo a Deus.